Olá, voltando aqui. Essa é uma segunda tentativa de conexão para a live que nós vamos fazer hoje. Para quem não me conhece, eu sou Cacá Rodrigues, sou voluntária do Grupo Mulheres do Brasil. Dentro do Grupo Mulheres do Brasil, atuo no Comitê de Igualdade Racial, fazendo parte ali do grupo da liderança, e também no grupo de apoio emocional como voluntária, faço parte de outros comitês. E a gente vai trazer uma live muito gostosa hoje com a participação de uma convidada super especial. Mas para quem está chegando e não conhece o Grupo Mulheres do Brasil, ele é uma organização da sociedade civil. Oi, Jamile, bom dia, boa tarde, querida, bem-vinda. É um coletivo de mais de 40 mil mulheres, né, que está já espalhado pelo Brasil e pelo mundo. Nós temos núcleos em quase todos os estados do Brasil e núcleos na Europa, núcleos na América do Norte. Então a gente está conseguindo espalhar essa força das brasileiras aí no Brasil e no mundo. E o propósito do grupo é transformar o Brasil, né, construir um Brasil melhor a partir do protagonismo feminino, com esse olhar da ação da sociedade civil na construção de um país melhor. A gente atua em várias causas, e essas causas são divididas em comitês, né? Então nós temos comitês de educação, de saúde, de combate à violência contra a mulher, de igualdade racial, de políticas públicas, o comitê de executivas, que internamente nós chamamos de 88, comitê de empreendedorismo, de cultura, de esportes, né? Então todas as causas, né, que a gente entende que são importantes na construção desse país melhor, elas foram abarcadas pelo grupo e divididas em comitês, e as voluntárias atuam dentro desses comitês com ações, né, e gerando impacto e resultado no fortalecimento, né, dessas causas, né, sustentabilidade. Aqui a gente está com a líder de sustentabilidade com a gente aqui na live, que é a Rô Machado, que está me lembrando aqui que a gente também trata desse tema, e que é um tema muito importante, porque ele acaba, né, permeando vários outros temas dentro dessa proposta da construção de um Brasil melhor. Então, quem ainda não conhece o grupo, gente, acessa grupomulheresdobrasil.org.br, se inscreve, faça parte e venha ser, né, protagonista nessa transformação, nessa construção de um país melhor. Hoje nós estamos aqui conectadas. Esse espaço, todas as quartas-feiras, às 12 horas, é um espaço que é promovido pelo Grupo Apoio Emocional, que é um grupo que atua dentro do Grupo Mulheres do Brasil na parte de apoio emocional para as mulheres que são voluntárias, e também na parte de seleção e desenvolvimento das lideranças do grupo. Essas mulheres são diversas voluntárias, né, nas áreas de RH, de psicologia, de coaching, e que fazem esse trabalho muito importante, tanto para o fortalecimento emocional das voluntárias, quanto para a expansão desse movimento ao desenvolver e ao selecionar mais lideranças para atuar nos núcleos do grupo pelo Brasil e mundo afora. Então, um prazer estar aqui como representante do Grupo Apoio Emocional para conversar com a nossa convidada especial, que é a Ana Minuto. A Ana, que é coach e especialista em diversidade, e ela está aqui já esperando eu liberar a entrada dela, e eu vou fazer isso agora para a gente começar a nossa conversa e já pedir para ela se apresentar e trazer toda essa luz que ela traz todos os lugares que ela chega. Então vamos ver se dessa vez a gente consegue conectar na Minuto. Ai, meu Deus! É isso.
Tá tudo bem. Deixa eu fazer um negócio aqui para ver se funciona. Ana, não vai ter jeito, Aninha. Ah, Vai ficar. A gente vai fazer nosso trabalho. A risada é boa, né, Helena? Você precisa ver o tamanho, a presença dessa mulher que o Instagram hoje não está colaborando. Mas, gente, a gente vai fazer a nossa live, né, Ana? Vamos aproveitar que pelo menos o som a gente está conseguindo te ouvir muito bem. Vamos falar do nosso tema. Já fizemos isso, Andréia, 4 vezes. Eu já saí, inclusive, dessa live e continuou entrando. Ana, você está conectada no Wi-Fi aí? Como é que tá? eu estava no Wi-Fi e aí estava um pouco mais lento, eu coloquei no 4G, que não está não Então não é a tá conexão, travando nem realmente. nada. Não, Tá. o Instagram, de vez em quando, ele tem esse bom humor. Mônica, a gente já fez isso 4 vezes. Ela já saiu e entrou de novo 4 vezes. Então, acho que é melhor a gente tocar. Tudo bem dessa forma, Ana? A gente acho que continuar a partir de agora, né? Vamos para a vida está nos esperando. Sim, bora lá. Então, maravilhosa, é isso, né? A gente utiliza as melhores ferramentas e recursos que a gente tem, mas é importante a gente deixar a nossa mensagem. Eu fiz uma pequena apresentação, né? Porque a gente sabe que a sua mini bio não tem nada de mini, mas ao contrário, ela é bem compatível ao seu tamanho. Mas eu queria pedir para você, então, começar se apresentando. Gente, para quem não conhece a Ana Minuto, depois entrem lá no @AnaMinuto, para vocês terem o prazer de conhecê-la também e ver como que é, né, a carinha maravilhosa dessa nossa amiga. Ana, e agora eu queria abrir para você se apresentar, falar um pouco também da sua trajetória e também como que o tema ancestralidade cruzou, né, a sua história e que é o tema central da nossa conversa hoje. Então, fique à vontade para fazer essa apresentação. Ótimo. Meu nome é Ana Minuto. A única coisa que eu posso dizer para vocês é que eu estou aqui para servir. Então, esse é o momento. Vamos aproveitar essa nossa live, que vai ser maravilhosa. E a primeira pergunta que eu quero fazer para vocês é: o quanto vocês culpam os pais de vocês, ou quem veio antes de você, por tudo que está acontecendo com você hoje? Essa é a primeira pergunta. Ai, meu Deus. A segunda pergunta é: liste 3 comportamentos que você despreza no seu pai, na sua mãe, ou quem veio antes de você, e que você, querendo ou não, você repete. Quando nós falamos de ancestralidade, nós estamos falando sobre a nossa identidade, né? Sobre a nossa história. Nós somos 50% mãe e 50% pai. Então, a gente tem genes, manias, cabelo, cor de olho, biotipo do corpo, tudo que nós herdamos de quem veio antes. Então, quando a gente fala de ancestralidade, a gente fala de quem veio antes de nós. Como é que isso funciona, como é que isso se dá. Como isso aconteceu na minha vida? Eu sou filha de Maria da Penha Nascimento de Campos e Jesus Benedito Minuto de Campos. E desde de criança, minha mãe trabalhava com ONG, né? Nós tínhamos ONG e ajudávamos as pessoas nesse processo, mas eu sempre me perguntava: por que que eu tenho que só doar? Por que que eu tenho que dar cesta básica? Por que que eu tenho que dar bolsa de estudo? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Eu vivia nesses porquês. Isso me incomodava muito. Mas eu continuava seguindo. Dentro da minha família, a gente sempre teve um respeito muito grande por quem veio antes, né? O pessoal do Oriente tem esse respeito por quem veio antes. Então, quem veio antes é que determina praticamente como vai ser a nossa vida se nós não entendemos e não aceitamos quem veio antes. E o meu embate com a minha ancestralidade começou desde esse processo de
das ONGs, né, que eu trabalhava, e eu tinha um desafio muito grande. Eu era muito chorona, muito. Fazia alguma coisa que eu não gostava, eu passava 2, 3 dias chorando sem parar. E eu não conseguia entender que hábito era aquilo, por que eu vivia chorando daquela forma. Minha mãe quase não chorava, minha mãe era muito centrada, muito equilibrada, e eu achava ela passiva na época. E aí o tempo foi passando, e em 2008, minha mãe faleceu. E a partir daí, trouxe um novo significado na minha vida do seguinte: um determinado momento eu resolvi que ia fazer faculdade de tecnologia e não queria mais ajudar ninguém. Não vou ajudar mais ninguém, estou cheia. Minha mãe sofreu muito, ela faleceu também por conta disso. Aquelas elucubrações que a gente faz, né? E eu acabei saindo do terceiro setor e fui trabalhar com tecnologia, que é a área que eu amo, que hoje me permite estar aqui, né? Porque tudo que eu fiz e aprendi foi dentro da área de tecnologia, até para a gente poder estar falando neste momento. Quando eu fui para a área de tecnologia, eu era extremamente feliz, era rica, né? Porque escolhi a área de tecnologia porque ganhava bem, estava numa felicidade só, quando a minha mãe faleceu, e aí aconteceu o chamado, né? O chamado no sentido de que você tem uma responsabilidade, você herdou algo antes e você tem que dar continuidade para isso. No início foi muito difícil, porque eu não queria, eu achava um absurdo, eu achava que era um problema dela, ela tinha que se virar com isso, não queria mais sofrer com ONG, não queria mais ajudar ninguém. E a partir daí eu comecei a gente começa, e aí para vocês pensarem, por isso que eu fiz a pergunta, o quanto a gente vai enfraquecendo quando a gente não consegue aceitar o que veio antes da gente, ou quando a gente não consegue aceitar uma missão que a gente recebe através do aprendizado que a gente adquire na vida. Então, a partir daí, eu comecei um trabalho incessante de autoconhecimento, né? No sentido da autorresponsabilidade, o que é responsabilidade minha, o que não é responsabilidade minha, e muito mais que isso. O que eu tenho que fazer com a informação das pessoas que vieram antes. Então, nós temos uma tendência muito grande de culpabilizar os nossos pais. Se eu sou rica, a culpa do meu pai. Se eu sou pobre, a culpa do meu pai. Se eu sou doente, a culpa do meu pai. Os pais da gente, judiação, eles são culpados por tudo. E aí, só para atualizar vocês, né, para vocês começarem com o novo mindset, os nossos pais têm 2 responsabilidades. Uma é trazer a gente ao mundo, né, que é para a gente crescer, aprender, dar essa oportunidade de nós evoluirmos. E a segunda, gatinhos e gatinhas, é gerar na gente traumas. Porque é a partir desses traumas que nós avançamos e aprendemos. Mas aí a gente fala, não, mas ele não me deu carro, ele não me deu casa. Imagina, ele tinha que me dar faculdade. Então, só para atualizar, eles não têm que fazer nada. Eles simplesmente trouxeram a gente para a vida, deram para a gente essa oportunidade e nós temos que ir para frente com esta informação. E muitas vezes nós deixamos de avançar porque passamos muito tempo olhando para trás. Né? Quantos de nós não ficamos olhando, porque meu pai é assim, minha mãe é assim? Porque hoje, se eu sou violenta, se eu bato no meu filho, a culpa é dos meus pais, eu aprendi com eles assim. Ou se eu me permito passar por violência em qualquer situação, a culpa é dos meus pais. Eu não posso fazer nada. Eu nasci assim, cresci assim, vou ser sempre assim. Gabrielona. Né? Então, o meu chamado para vocês hoje é o quanto eu estou sendo autorresponsável por gerir as minhas emoções, mesmo que eu tenha aprendido essas emoções com outras pessoas. Então, eu tinha um tio que ele gritava muito. Tudo ele gritava, mas com o tempo eu aprendi que era uma forma dele lidar com o mundo, dele lidar com as dificuldades. O meu pai, por exemplo, era muito violento. E era extremamente inconformado. As pessoas falavam que quando ele chegava na rua, todo mundo sabia. Ele subia a rua fazendo show, fazendo escândalo. Era uma coisa. E quando eu compreendi que essa era uma forma de meu pai lidar com as dores, que ele não conseguiria dar conta, um homem preto, há 40 anos atrás, com dificuldades financeiras e emocionais, eu comecei a aceitar que o que eu tenho de magnífico do meu pai que eu posso ir para frente. Eu sou inconformada. Então, quando a gente é inconformado, a gente passa o tempo se perguntando. Mas em vez de eu utilizar da forma como meu pai aprendeu e que ele sabia lidar, eu comecei a fazer esse autoconhecimento de que só eu sou responsável pelo que acontece comigo emocionalmente.
Então, quando a gente fala de inteligência emocional, a gente está falando o quanto nós conseguimos olhar, sentir as nossas emoções, entender como é que elas agem dentro da gente, para a partir daí olhar para o outro e entender também que ele também tem os seus desafios e que está tudo bem, que a inteligência está no que eu vou fazer com essa informação, qual informação eu vou passar. Então, a ancestralidade ela teve comigo desde sempre, mesmo porque eu vim de escola de samba, eu vim de movimentos sociais, também na religião, visito e conheci, continuo conhecendo várias religiões, porque a inteligência emocional ela só acontece quando você se propõe a lidar com o diferente, por isso que a diversidade é tão importante. E a diversidade não está relacionada à questão racial, ou de ser mulher ou ser homem, está direcionada à questão mental, o quanto as pessoas diferentes podem criar juntas. Né? Então, seja alta, seja baixa, seja preta, seja branca, seja... O Mulheres do Brasil é uma cópia disso, né? Uma amostra do que eu estou falando. Nós temos mulheres das mais infinitas variedades. E olha, são 80 mil mulheres que fazem as coisas acontecerem, principalmente nesse Instagram e também as pessoas que nos acompanham. Então, vocês receberam a pergunta, eu espero que vocês respondam para a gente poder melhorar aí a nossa conversa. Gente, bate-papo com coach é assim, ela já começa fazendo a gente trabalhar, né? Então, vamos fazer a reflexão aí, porque a Ana Minuto, ela é aquela coach que dá a tarefa e cobra para ver se a gente realizou. Maravilhosa. Para quem chegou agora e não pegou o início da nossa apresentação, sim, a gente está com uma questão técnica aqui na nossa live. Nós já, a Ana já saiu 4 vezes, já entrou novamente. Eu já saí também aqui, encerrei a live, iniciei novamente. Mas a gente não conseguiu entender o que está acontecendo, porque a gente não consegue ver a imagem. Só que como a gente sabe que essa mulher maravilhosa, que está lá do outro lado, tem muito conteúdo para compartilhar com a gente decidiu continuar mesmo assim. E para quem gostaria de conhecer mais, né, e de ver a carinha da Ana Minuto, vocês estão perdendo muito, eu garanto para vocês, porque é uma força maravilhosa, uma potência. Sigam a Ana no @AnaMinuto. E nós fazemos lives todos os sábados pela manhã também, juntas no meu perfil, que é @kk.empodere-ser e @AnaMinuto. Então, vocês vão ter a oportunidade de nos ver juntas novamente. Fiquem tranquilas. Ana, Cristiane, a Andréa Cruz colocou nos comentários a pergunta a respeito, que ela fez no início da live, tá bom? Só para a gente dar continuidade aqui, conta pra gente, né? Porque o nosso tema hoje são as forças ancestrais a serviço da nossa inteligência emocional. Mas para quem nunca ouviu falar desse tema, né? O que são essas forças ancestrais? As forças ancestrais elas estão muito relacionadas ao sistema, né? Nós somos o sistema. Somos o sistema enquanto pessoa, somos o sistema enquanto família, somos o sistema enquanto política, somos o sistema enquanto país. Quando a gente fala de ancestralidade, a gente está falando que a gente veio de alguém, veio de um histórico, e a partir daí nós tomamos ações a partir desse histórico. Por quê? Se você não sabe quem é você, dificilmente você vai saber para onde você vai estar arrumando, porque você não vai ter essa clareza. Então, tem muitas pessoas que entram em contato, não só comigo, mas com você também, para dizer que elas estão perdidas, que elas não sabem o que fazer. E muitas vezes isso está relacionado a não reconhecimento de quem veio antes. Tem uma questão da constelação que a gente fala muito do julgamento, né? Se você entra num lugar de julgamento, porque minha mãe é isso, minha mãe é aquilo, meu pai é isso, meu pai é aquilo, você se coloca mais forte maior que os seus pais, e a partir daí você também, como você acha que você é boa, você também vai receber aquela energia toda e aquele peso do sistema que às vezes faz com que a sua vida não ande ou ande muito lentamente, ou faz com que você tenha tudo na vida, mas não se sinta pleno. Então, quando a gente fala de ancestralidade, eu sou composta
por células, por tudo que alguém veio antes de mim e me ensinou, né, me trouxe. Então, eu só sou Ana Minuto porque eu tenho meu pai e minha mãe e os meus avós, depois meus avós, meus tataravós e por aí vai. E aí muitas pessoas falam, mas eu não conheci meus avós, eu não conheci meus pais, né? Não tem diferença. Continua sendo a mesma coisa, porque nós estamos falando de sistema. Então, quando nós saímos dessa questão de só cobrar ou só culpar o outro pelo nosso estado emocional, nós conseguimos realmente buscar a força dele no sentido de... Eu descobri que tinha duas coisas que eu não gostava que tinha uma coisa que eu não gostava da minha mãe. Eu achava minha mãe muito passiva. E isso me incomodava. Mas eu segui o barco. Quando eu comecei a treinar com mais intensidade a questão da ancestralidade, eu olhei tudo que minha mãe tinha de magnífico. E uma dessas coisas era a comunicação. E hoje, se eu consigo falar, se eu consigo trazer para vocês novas ideias, se eu estudo, eu posso falar de qualquer assunto, eu aprendi com a minha mãe, que ela tinha o dom da comunicação. E uma comunicação muito clara, muito objetiva e que eu ainda não consegui chegar como eu quero, que é amorosa. Minha mãe era extremamente amorosa. Era até chato de tão amorosa que ela era. E a partir daí, quando eu consegui compreender que o magnífico da minha mãe era essa inteligência de se relacionar com as pessoas. Minha mãe, gente, quando ela faleceu, ela tinha 300 pessoas no velório dela. Isso porque não existia Instagram, não existia WhatsApp, era tudo... E male tinha um celular decente. Então, imagine a potência dessa mulher em agregar tantas pessoas e agregar valor à vida dessas pessoas. O meu pai era uma pessoa que a gente conviveu pouco tempo, mas ele tinha essa questão da violência e tal, mas ele era uma pessoa inconformada, ele não achava que as coisas tinham que ser como são. E eu peguei essa informação para mim, fortaleci e potencializei no sentido de eu não posso parar em relação a quem eu sou, o que eu gosto e o que eu posso fazer a meu favor. Porque quando você melhora, você não melhora só você melhora o seu sistema. Então, quando você para de falar que a culpa é do pai, da mãe, do vizinho, do cachorro, do gato, você está falando, ok, eu estou preparada para olhar o meu sistema, entender e aceitar o que eu não posso mudar, mas posso pegar a informação que me fortalece, me organizar para entregar o meu melhor para o mundo. Porque a gente só vem aqui para isso, para evoluir, nos tornarmos melhor e dar o nosso melhor para o mundo. E aí, quando a gente fica olhando para trás, o que a gente não tem, o que não veio, o que choveu, o que garoou, porque ninguém me ama, nós perdemos a oportunidade de sermos melhores para nós, para o nosso sistema e para o meio. Maravilha. Você já começou a responder a minha próxima pergunta, que pelo que eu entendi aí nessa sua última fala, você está falando que para a gente começar a acessar essas forças, a gente precisa se colocar numa posição de autorresponsabilidade, né? De sair desse lugar de culpar o outro, de culpar o mundo, de culpar o contexto, assumindo a responsabilidade pela construção da nossa história. E aí a gente começa a parar de julgar os nossos pais, os nossos ancestrais, para a gente poder fazer algo bom com o que a gente recebeu deles. E aí a pergunta próxima que eu queria fazer para você, Aninha, é como que essas forças ancestrais podem contribuir no desenvolvimento da nossa inteligência emocional, né? Porque para eu acessar a força, eu preciso já ter caminhado um pouquinho nesse processo da autorresponsabilidade. E o que mais, né? Quando eu acesso, né, esse conteúdo, né, esse baú do tesouro, essa herança, como que elas podem contribuir no desenvolvimento da nossa inteligência emocional, a serviço dessa inteligência emocional? Eu acredito que uma forma bem simples e que eu sempre peço para as pessoas fazerem é listarem o que elas gostam muito, o que é muito forte nelas em relação aos pais e as mães e o que elas não gostam. Quando você tem essas duas listas, você consegue compreender e entender em qual lugar você está neste momento. Por quê? Tem uma lista de que, cara, minha mãe, eu fiz aí uma lista de 100 coisas que minha mãe era magnífica. E a pergunta é, por que eu só olhava porque ela não tinha para dar?
Porque eu colocava ela no patamar de a rainha de tudo, ela não pode errar, ela não pode ter problema, ela não pode ser submisso, ela não pode... Porque eu não quero que ela seja. Então eu saí desse processo de que pare de criar um mundo fantástico da Ana e pega o que essa mulher tem de fantástico e utilize a seu favor. Então, fiz a lista de tudo que era muito bom, que era muito legal nela. Depois, tudo que não era legal nela, que eu não gostava. E uma terceira lista é o que eu continuo repetindo, que ela me deu subsídio para não repetir mais. E qual foi o subsídio? Ela errava, eu criticava. Então, você olha para ela e fala, entendi, faz sentido. Mas já que você me mostrou que esse não é o melhor caminho, a partir desse aprendizado, qual caminho eu vou fazer daqui para frente? Que é esse o ponto. Como é que eu aceito o que ela é, o que ela tinha para me dar, da melhor forma possível, porque ela foi fantástica, me trouxe até aqui. Entendo que eu não preciso mais repetir aquele comportamento ou aquela forma de agir, aquela forma de pensar. E a partir das ferramentas que eu já tenho hoje, porque eu já tenho uma experiência de vida, eu ressignifico isso e sigo. E o que é ressignificar? É fazer essas listinhas, é olhar para nossa mãe com muito mais zelo, com muito mais amor, com muito mais plenitude, é compreender o quanto ela é maravilhosa, porque permitiu que nós estivéssemos aqui todos assistindo essa live. O quanto ela é grandiosa, que a partir de todas as dificuldades, ela nos permitiu ter uma boa educação. Mas ela era pobre, ela não fez isso. Não interessa. Ela te deu habilidade mental, emocional, comportamental, intelectual para você fazer melhores escolhas. Então, quando a gente olha para os nossos, para a nossa mãe, por exemplo, e honra a nossa mãe e agradece ela por tudo que ela fez para a gente, sem julgamentos, e aí a gente precisa ter muita noção que julgamento é do ser humano, ele vai acontecer, mas o maior bem é, entendi, não faz mais sentido eu seguir essa regra. Não faz mais sentido eu honrar meu pai e minha mãe sendo escassa. Não faz mais sentido eu honrar meu pai e minha mãe não tendo equilíbrio emocional. Então, gente, há 40 anos a vida era outra. Nunca ia se pensar que ia ter um grupo como o nosso que falasse de política, falasse sobre violência doméstica. Então, quer dizer, era uma outra realidade. São novos tempos, né? Nós temos essa oportunidade de viver novos tempos. E a pergunta sempre é o que eu estou fazendo com isso? Né? Então, você captar essa energia, ela está relacionada a entendo que é maravilhoso, eu quero repetir, e você muito boa nisso, porque alguém já fez, e se alguém já sabia, já fez muito bem, logo eu venho, repito essa mesma informação com as habilidades e os conhecimentos que eu tenho hoje. Então, hoje, se eu trabalho e sirvo muito bem, e se eu me comunico muito bem, é que alguém lá atrás já trilhou o caminho, eu simplesmente falei, ok, tomo para mim e vou para a vida. E aí é impossível dar errado, gente. É impossível dar errado. O que eu não gosto, ou o que eu não aceitava, né? Porque aí não está relacionado a gostar ou não, eu não tenho esse direito. Eu posso aceitar ou não aquela informação. Eu aceitei, entendi, vi como é que eu repetia isso todos os dias. Entendi que para mim já não fazia mais sentido, porque alguém ralou muito para que fosse melhor dessa vez. O que eu faço? Me organizo, seja via terapia, seja via coaching, seja via escrita, seja via filme, para poder fazer melhores escolhas a partir de um lugar que para mim não pertence. Então, a ancestralidade e a inteligência emocional, elas estão interligadas, porque quando eu reconheço quem veio antes, entendo quem veio antes, acolho tantas as coisas lindas quanto as coisas que eu não acho que é ideal, e crio uma terceira lista de como eu não vou mais repetir, o que eu faço? Eu trago também do inconsciente do sistema, que são os nossos familiares, que vieram antes, para a nossa consciência, e a partir daí, inacreditavelmente, você começa a agir diferente. Maravilha! Gente, para quem entrou no meio do caminho aí, pegou o bonde andando, essa live é com a coach Ana Minuto, do perfil @AnaMinuto. Nós estamos falando sobre forças ancestrais a serviço de inteligência emocional,
A Ana, ela, além de coach, ela é consteladora sistêmica, especialista em diversidade. Sim, nós não estamos vendo a imagem da Ana, porque nós estamos sendo trollados pelo Instagram nesse momento. Já tentamos entrar e sair algumas vezes e não aconteceu da gente fazer a live com 100% aqui das condições, mas estamos fazendo o melhor que nós podemos dentro das condições que nós temos nesse momento. A Ana acabou de responder, então, como que as forças ancestrais podem contribuir no desenvolvimento da nossa inteligência emocional. E o que eu peguei aqui, Ana, é o que eu julgava nos meus pais, a partir do momento que eu saio da minha criança ferida, que eu consigo passar a humanizar mais os meus pais, entender o contexto que eles viviam, entender que eles podem ter tido algumas coisas que eu poderia fazer diferente, mas que eles fizeram o melhor que eles podiam, dentro daquele contexto que eles viviam, e que eles têm coisas muito maravilhosas que eu posso também passar a colocar foco, a dar valor para essas coisas maravilhosas, que eu preciso, que a honra, né, vem desse lugar de agradecer por tudo que a gente recebeu de bom, e também da gente saber que a gente pode pegar tudo aquilo que a gente julgava nos nossos pais, a gente abandonar o julgamento e fazer diferente no nosso caminho, na nossa trajetória, né? A gente para de julgar os nossos pais e a gente escolhe fazer diferente quando a gente acredita que tem os recursos para isso. Acho que se a gente for nesse caminho, a gente já está aí uma bela caminhada nesse processo de desenvolvimento da nossa inteligência emocional. Aí, maravilhosa, né? Você já começou a dar algumas dicas, algumas coisas, mas eu queria começar a aprofundar nos caminhos, né? Tem um monte de gente falando, nossa, excelente temática, o bom tema escolhido, muito importante, reflexões maravilhosas, né? Mas pra gente, a gente sabe, né, como coach que somos, que pra gente transformar, a gente precisa sair da tomada de consciência, né, que esse processo de reflexão traz pra gente, para processo de aceitação para chegar na transformação. E aí a pergunta, né, que eu queria te fazer agora é: quais são as alternativas? Quais são os caminhos que essas pessoas que estão aqui assistindo a gente, ou que vão assistir depois dessa live, que vai ficar salva lá no perfil do @Grupo Mulheres do Brasil, quais são os caminhos, quais são as estratégias, quais são as possibilidades que existem hoje nesse mundo do desenvolvimento pessoal, que essas pessoas podem buscar para se reconectar com essas forças, para resgatar essas forças e para, de fato, colocá-las a serviço da sua própria inteligência emocional. Eu vi aqui 2 comentários que foram bem interessantes. Um é da Rô, que ela falou que o pai dela era uma pessoa que conversava com todo mundo, falava com todo mundo, e ela também é assim. Então, quer dizer, ela entendeu o recado. Ela entendeu, né, o recado do sistema. Cara, isso é muito bom. Vai lá e utiliza. Você vai ser muito melhor a partir de um conhecimento que você recebeu. E a outra foi de uma pessoa que falou, putz, estou saindo de um relacionamento abusivo a partir desta live. Tudo na vida, Cacá, eu posso dar para você milhões de possibilidades, mas se você não tiver a fim de tomar uma decisão, nada vai acontecer. Então, a vida, ela nos dá a possibilidade de tomar decisões. E a pergunta sempre é, quais decisões eu estou tomando? Que decisões estão me ajudando a chegar aonde eu preciso, onde eu quero chegar? Embora nós sabemos que é uma caminhada, né? Que somos eternos e que todos os dias vão aprender coisa nova, mas o que eu quero, aonde eu quero chegar? Por que eu não estou chegando? Então, a primeira questão é a decisão. Você precisa tomar uma decisão. Tudo tem um preço. Se você fizer, você tem um preço. Se você não fizer, você também tem um preço. Não existe nada que você escolha na vida que você não vai ter preço. Tem sim. O que a gente escolhe é o que sai menos caro para nós. Então, aquela ilusão de que, nossa, eu vou escolher aquele vestido, vai ser maravilhoso e não vai dar nenhum problema. Ele vai te dar problema. Porque ele pode ser um custo maior do que você precisa, fazer você gastar o que naquele momento você não pode gastar. Então, tudo são escolhas. Quando a gente treina a inteligência emocional, nós tornamos essas escolhas conscientes. Então, em vez de a gente tomar decisão por tomar,
nós trazemos para a nossa vida essa questão de que, cara, entendo, mas eu preciso fazer alguma coisa. Né? Então, a primeira coisa que qualquer pessoa deve tomar é uma decisão. Quando você toma uma decisão, o seu sistema te ajuda a fazer melhores escolhas e o universo também, porque ele vai trazer para você informações que você vai precisar. O segundo é a autorresponsabilidade. Não dá para você ser criança para o resto da vida. Como é que você age em relação às escolhas que você faz? Gritando, xingando, jogando pezinho, ficando emburrada, utilizando os mesmos artifícios que você utilizava quando você era criança? Esse é um ponto. Nós crescemos, não dá mais para achar que vai continuar batendo pezinho, que tudo bem. Então, o quanto você ainda continua batendo o pezinho em vez de ir para cima. Né? Em vez de ir para cima no sentido de que, cara, se tá linda, a responsabilidade é minha, se não tá, também é minha, e se não tá, o que eu vou fazer para poder ter essa clareza para poder tomar melhores decisões. Trouxe esses exercícios que acho que eles são extremamente importantes, né? Por que ainda continuo culpando alguém? Por que eu não me responsabilizo? E a listinha dos pontos positivos e dos pontos que você acredita que podia ser melhorado nos seus pais. E do terceiro ponto, o que eu estou repetindo e por que eu estou repetindo. A gente tem várias ferramentas, né? Quando eu comecei há 12 anos atrás, um pouco mais, não se falava em coach como se fala hoje. Não se falava em terapia. Eu me lembro quando eu fui pensar em fazer uma constelação familiar, era 3.500 uma sessão. Hoje, com R$350 dividido aí em 10, 12 vezes, você faz. Né? Terapia, seja reiki, seja teta healing, seja terapia ocupacional, seja terapia em grupo. Tudo é possível quando você se propõe a fazer. Então, por mais que eu dê ferramenta para vocês, se vocês não tomarem uma decisão, tanto faz. Que é esse o ponto. O ponto não é o quanto de informação que você tem. O ponto é o que você faz com essas informações. Que é essa a questão. Como é que eu estou utilizando a informação do meu sistema? Como é que eu estou utilizando a informação dos meus relacionamentos? Como é que eu estou utilizando o meu network para ser uma pessoa melhor? Porque a gente tem que sair dessa ilusão de que o que a gente faz é para o outro. Não. Tudo que a gente faz é para atender uma necessidade nossa. Sempre nossa. E ninguém está nem aí para a nossa vida a não ser nós mesmos. Ah, não, mas a minha mãe faria. Faz, realmente a mãe faz. Mas só, viu? Porque o resto é cada um preocupado com o seu lombinho. Então, quanto você pode deixar o seu lombinho organizado, bonito, para ter boas vibrações, para receber coisas legais, para se conectar com pessoas legais, para estar preparado para tudo de lindo que o universo está nos trazendo. Nós estamos passando para a quinta dimensão. O que demonstra isso? Nós podemos sair dessa necessidade de viver relacionamentos abusivos, podemos sair dessa necessidade de que eu não estou vendo nada, eu estou cega e aí eu culpo alguém, podemos sair dessa necessidade de ser amado, porque você só é capaz de amar quando você se ama. É um treino diário. Então, assim, além da decisão, da autorresponsabilidade, pega a sua canetinha e lista qual o comportamento meu que está me adoecendo, que se eu ajustar, se eu mudar, se eu for atrás de terapia em relação a isso, eu posso fazer diferente. Porque a partir daí o seu cérebro vai te trazer ferramentas, o universo vai te trazer ferramentas e muito mais que isso, você vai começar a enxergar um monte de coisas que você não enxergava. É isso. Olha, o pessoal tá aqui nos comentários. Pelo que eu tô vendo aqui, a gente tá tocando aí alguns sininhos no pessoal que tá assistindo, né? E aí, eu anotei algumas coisas aqui que você trouxe pra gente, então, né? Para quem entrou agora, estamos numa live com a coach Ana Minuto, que é consteladora sistêmica também, especialista em diversidade. A gente, sim, está com problema técnico, não conseguimos ver a imagem da Ana, mas continuamos aqui com o nosso tema para a gente aproveitar essa oportunidade de trazer esse conteúdo que a gente está falando aqui sobre forças ancestrais a serviço da nossa inteligência emocional. E a Ana acabou de responder para a gente quais caminhos que as pessoas interessadas, né, em se conectar e resgatar essas forças
para ter esse desenvolvimento da sua própria inteligência emocional, que caminhos que essas pessoas poderiam seguir. E a Ana começou trazendo para a gente a questão da autorresponsabilidade. E enquanto a gente não toma decisão de mudar, de transformar, e não aceita pagar o preço por essa decisão, a gente pode ter todas as ferramentas, todas as técnicas, mas a gente não consegue avançar, né? Que é aquela lógica da gente conseguir transformar informação em conhecimento, conhecimento em sabedoria. A gente precisa estar disposto para trazer isso para a prática, né? Para a nossa vida. E uma coisa muito interessante que a Ana trouxe aqui, né? É que a criança, a nossa criança ferida, quando a gente ainda está lá na nossa criança ferida, a gente pode ainda estar se comportando como uma criança que esperneia, que bota a responsabilidade no outro, que culpa o outro, que se comporta sem se responsabilizar, né? E que o adulto, ele assume 100% da responsabilidade pela própria vida. Eu adoro ouvir isso, porque eu também trabalho com comunicação não violenta e na CNV a gente tem essa perspectiva, né? De que nós só agimos para atender as nossas próprias necessidades e que somos 100% responsáveis por atender as nossas próprias necessidades. E aí a Ana traz para a gente uma infinidade de ferramentas disponíveis nesse processo, desde a constelação sistêmica, o próprio coaching, diversas terapias alternativas, né? Mas a questão que ela está trazendo para a gente não importam quais são os caminhos, contanto que eu saiba onde eu quero chegar e assuma a responsabilidade por me mover na direção desse meu propósito, desse meu destino. Maravilhosa? Acho que a gente pode aqui abrir para algumas perguntas, né, dos nossos, do pessoal que está assistindo a live aqui. Se vocês tiverem perguntas, a gente pode já começar a responder as perguntas aqui do público. Eu estou amando mais essa aula aqui sobre desenvolvimento, né, inteligência emocional, como que a nossa ancestralidade pode contribuir para esse nosso processo. Eu estou recebendo aqui os comentários, tem algumas coisas interessantes, mas eu não estou conseguindo ver nenhuma pergunta. Vamos dar continuidade aqui, Aninha. Como que você, enquanto o pessoal formula algumas perguntas aí para a gente, o que você traria para a gente, né? A gente está com 42 minutos de live, para a gente como um resumo dessa aula, né? Desses aprendizados que você trouxe para a gente, né? Essas suas considerações finais aí, antes da gente abrir para começar a responder as perguntas. Pessoal, coloquem perguntas aí no nosso comentário, na nossa caixa de perguntas também, para aproveitar a presença da Ana aqui. Mas, Ana, conta pra gente, o que são as suas considerações finais a respeito de todo esse nosso bate-papo? Gosto de você e gosto da sua história. Dentro do nosso país, principalmente no Ocidente, nós somos criados e programados para detestar quem nós somos e querer sempre copiar uma outra pessoa. Quem está lá fora é sempre lindo, quem está lá fora é sempre melhor, quem está lá fora é sempre maravilhoso. E quem está aqui dentro de casa não é tão bom, não é tão legal, porque não conseguiu ter aquele carro, não conseguiu ter aquela casa. Putz, minha mãe é faxineira, ela não conseguiu fazer o primeiro grau, não conseguiu fazer o segundo. Quer dizer, nós perdemos a oportunidade de vivenciar quem nós nos tornamos. Então, se eu fosse dar uma dica para vocês de hoje, do resumo de hoje, respeite a sua história. Goste da sua história, respeite quem veio antes de você, aprenda a ouvir essas histórias. Então, uma outra coisa também, que eu gosto de fazer bastante nos meus processos converse com a sua mãe, converse com o seu pai, converse com o seu irmão mais velho, converse com a sua tia, converse com o seu tio. Entenda quem essas pessoas são, não somente viva com essa pessoa. Entenda com essa pessoa. Como é que ela se casou? Por que ela se casou? Como é que era antes? Quando a gente se propõe a sentar e simplesmente observar e ouvir a história do outro, já cai muita ficha. A gente já começa a entender por que a gente age da forma da que a gente age.
né? Então, que esse é o legal da vida, isso é inteligência emocional. Cara, eu recebi essa informação, fiquei com muita raiva, fiquei muito puta, mas eu compreendi que a partir dela eu posso fazer coisas totalmente diferentes. E o diferente não quer dizer que você não está honrando quem veio antes de você. Só está dizendo que você recebeu a informação, entendeu aquilo, valeu para ela, não vale mais para você. Então, eu vou dar um exemplo meu. A minha mãe passou por violência doméstica há 4 anos, e uma violência, assim... Minha mãe tinha vários... minha mãe tinha quilóide, então ela tinha várias marcas no corpo dessa violência. E o que eu aprendi com isso? Cara, eu não preciso passar por isso. Tanto é que eu entrei eu tinha um relacionamento de 12 anos, que foi lindo, que foi legal, mas nos últimos 2 anos não estava mais. Eu poderia muito bem continuar, porque, não, imagina, eu tô com 40 e poucos anos, será que alguém vai querer? E o que as pessoas vão pensar? Eu, como nunca tive esse problema, eu aperto o botão e vou, estou preocupada, mas eu entendi que o meu relacionamento estava entrando nesse momento abusivo, né? Nesse momento que, por mais que você não está falando nada para o outro, você também está sendo abusiva. Então, quer dizer, o fato de você também não se comprometer com as coisas, você também está sendo abusiva. E aí, quando eu olhei para o espelho, eu falei, essa história não vai se repetir comigo, estou fora. Então, eu achei ruim que me passou para a história dela. Não, o problema dela, ela escolheu, ela fez as escolhas dela. O que eu fiz, a partir dessa experiência, não preciso mais repetir e vou seguir. É simples? Não. É fácil? Também não, que se fosse, a gente estava todo mundo na plenitude. Mas eu tomei uma decisão e minha decisão é me valorizar. Minha decisão é utilizar a minha história a meu favor. A minha decisão é fazer o que tem que ser feito para que as coisas aconteçam da forma que eu acredito que tem que ser. Então, paremos de contar as histórias dos outros e comecemos a contar as nossas próprias histórias. Porque quando nós contamos as nossas próprias histórias, nós entendemos o que nós viemos fazer no mundo. Ninguém aqui está de passagem. A gente para e espera a banda passar, mas ninguém aqui está de passagem. Maravilha! Então, nesse seu último comentário, né, eu registrei aqui que gostar da gente, respeitar a nossa história, entender a nossa história, né? Então, entender a nossa história não a partir só das memórias que a gente tem da nossa infância, mas parar hoje, né, já com essa consciência e essa percepção do adulto, para conversar com essas pessoas que fazem parte da nossa história familiar, para que a gente possa se conectar, né, com essas histórias e realmente conseguir colocá-las nesse lugar de honra, né? De respeito, e a gente poder ter essa conexão emocional com a nossa história. Ana, a Gisele está perguntando aqui, ó, a pergunta é como despertar a criança interior, né? Tem mais uma pergunta aqui. O discurso racionalista sempre tentou ocupar as emoções, não é? Sim, a gente vive num mundo, né, que foi construído a partir de um pensamento cartesiano, né? Que a gente valorizou muito as características do masculino, né? Essa racionalidade, assertividade. E a gente tem toda uma questão do patriarcado, em que a gente nega características que são consideradas do feminino. E as emoções, elas entram, né, nesse pacote, né, de características que devem ser desconsideradas, que não devem ser entendidas como importantes. Mas a gente já está vivendo um momento da nossa história que a gente entendeu que enquanto a gente estiver excluindo, né, as nossas emoções, a gente não consegue de verdade viver plenamente tudo que a gente poderia viver como seres humanos. Temos 12 minutos aí mais de conversa, um pouquinho menos. Ana, responde para a gente essa pergunta da Gisele. Como que a gente pode fazer para despertar a nossa criança interior? E aí, eu gostaria de complementar a pergunta dela, porque eu acredito que também, além acho que vai mais do que o despertar, né? Tem uma criança saudável e uma criança ferida que habita dentro da gente, né? Como que a gente consegue olhar para essas crianças e cuidar da nossa criança ferida,
curar a nossa criança ferida, para a gente ter esse amadurecimento emocional e passar a fazer essas escolhas conscientes que você nos trouxe como tão importantes a partir do desenvolvimento da nossa inteligência emocional. Fala pra gente. Deixa eu ver se eu lembro toda a pergunta. Mas a vamos, criança vamos interior. Focar no primeiro ponto da Gisele, né? O despertar da criança interior, e aí depois eu complementei com a questão da cura da nossa criança ferida. Todos nós, né, somos criança. Todos nós. Todos nós. O que acontece é que a gente começa a tomar decisões mais assertivas a partir de alguns pontos de vista. Então, se você observar, quando você era criança, você gostava de ter determinado doce, por exemplo. Eu amo sorvete. Aonde eu vou comprar sorvete. Mas eu já era doente por sorvete quando eu era criança. A minha criança, ela é ativada quando? Quando eu me permito vivenciar coisas que crianças fazem. Eu gosto de sorvete, eu gosto de ir no parque, eu gosto de... Sabe, então assim, como é que você alimenta a sua criança? Vivenciando essas experiências. Quando você está com seus sobrinhos, quando você está com seus filhos, como é que você faz? Você brinca com eles realmente? Você se dispõe a aprender com eles? Você desenha? Então tem coisas que para mim são muito fortes quanto crianças que eu mantenho. Uma eu adoro sorvete, é lógico com as suas ponderações, né, com 20 anos de idade, mas eu continuo chupando sorvete. Eu adoro parquinho, adoro parquinho. Então, se tem um parquinho, passou um parquinho, eu estou no parquinho. Gosto de circo. Toda vez que tem um lugar que eu posso ir no circo, eu vou vivenciar aquela experiência. Por quê? É essa criança interior que traz pra gente a criatividade, que traz pra gente a reverência, que traz pra gente esse poder de se movimentar sem ficar pensando muito nos outros. Quando você era criança, você ia lá e fazia, você não pedia permissão para ser feliz, você simplesmente era feliz. E é o que eu faço hoje. Eu me permito viver os momentos que me fazem bem. Então a pergunta é, o quanto você está se permitindo? Porque quando a gente fala de criança interior, a gente está falando vivenciar o que nos fortalece, vivenciar o que nos faz feliz, vivenciar e rir de qualquer coisa. Então, eu continuo sendo uma criança. Eu continuo sendo irreverente, continuo tirando o barato da cara das pessoas, eu continuo tocando a vida como se só houvesse o hoje, embora eu planeje, embora... Cara, eu tenho que dar conta do hoje. Amanhã vai ser reflexo do hoje. Então, o quanto você se permite, o quanto nós nos permitimos a vivenciar o nosso ser criança, que sempre existiu, e é ele que determina onde nós vamos chegar. Porque quando você visualiza, você pensa, nossa, quando eu era criança, eu queria ter tal carro. Cara, isso não muda quando você fica adulto. O que muda são as marcas, é o tempo, mas você continua tendo vontade de ter aquele carro. Então, assim, pense muito nisso. E eu acredito que uma coisa que ajuda bastante é um diário. Um diário, um caderno. Anote tudo que você pode, tudo que acontece, tudo que gira. Vai percebendo o que você gosta, o que você não gosta, o que te faz bem, o que a sua criança adorava que você deixou de fazer. Eu adoro algodão doce. Não posso passar o algodão doce na rua que eu quero levar. Entendeu? Então, assim, isso é vivenciar a criança. Existe, é óbvio, existe a nossa criança ferida e existe a nossa criança a ser melhorada, embora eu acredite que nós somos a mesma criança, apesar desses pontos de vista, porque num determinado momento eu vou agir como uma criança feliz, inteligente, que toma decisão, que vai lá e vivencia, e no outro momento eu vou querer o colo da minha mãe. E tá tudo bem. A questão é, quanto tempo você vai querer ficar dentro desse colo? Quanto tempo você vai ficar chorando porque sua mãe... Tem dias, por exemplo, que eu sinto muita saudade da minha mãe, mas muita saudade. E choro por isso, sim. E tá tudo bem. O que não dá pra fazer é pra ficar chorando a semana toda porque ela não está aqui. Vivenciei aquilo. Pra quem já perdeu mãe, sabe o que eu tô falando? Ela vem quando a gente tá nesse momento de estresse, momento de chateação. Ela vem, conforta o nosso coração, cada um é pro seu lado e fica tudo bem. Então, assim, o que a gente tem é a melhor ferramenta, que é a mente. As emoções, elas determinam onde nós vamos chegar, são as emoções. Todo o resto é uma contação de história.
Então, permita-se vivenciar também a sua criança, que você acredita que não seja ideal, mas entenda por que ela está passando por isso, que a partir daí você vai fazer melhores escolhas. A partir daí, a partir daquela dor, daquela tristeza, aquele desânimo, você vai entender, cara, entendo, eu fico o tempo todo chamando pela minha mãe, mas ela não está mais aqui. Como é que eu vou utilizar aquela energia vital dela, feliz, alegre, sempre sorridente, a meu favor? E aí a gente utiliza o nosso baú de memórias, né? Que nos relembra de todos os momentos fantásticos que nós passamos na vida. Então, que sejamos mais gratos no sentido de olhar essa história, olhar o que a gente gosta, o que nos faz feliz, o que nos leva para o próximo nível. Tem uma pergunta aqui, uma pessoa perguntou, um homem, e eu quero responder, que ele falou sobre essa questão, não sei se foi essa que você respondeu, que ele falou sobre a questão de que, foi o Gomes Santos, que ele falou que o discurso racionalista sempre tentou ocultar as emoções, não é? Sim, mesmo porque a emoção ela tem um poder inenarrável. Uma pessoa que tem a clareza do que ela é, da onde ela quer chegar e quais emoções ela quer vivenciar, ela transforma o seu mundo e o do outro. E quando a gente fala que a gente veio do patriarcado e ele enfraquece esse nosso poder de emotizar, de sentir, de vivenciar, ele tira da gente o direito de sonhar. E quando ele tira da gente esse direito de sonhar, a gente vive um dia após o outro, como se só houvesse o hoje, no sentido de não se programar emocionalmente para viver dias melhores. Então eu não consigo sonhar, eu não consigo criar, eu vivo num relacionamento abusivo e eu acho que só tem essa alternativa. Eu vivo naquele emprego, então são 60% das pessoas que trabalham, estão tristes com seus trabalhos, mas mesmo assim elas estão, porque elas acreditam que só tem aquela alternativa. Então, a questão de você não sonhar, de você não emotizar, ela vem desse momento de controle, dessa visão de controle social. Como é que eu controlo um ser humano? A partir do momento que eu não permito que ele sonhe. Então ele vai ganhar R$1.000 e ele vai achar que está tudo bem. E aí não tem a ver com a quantidade, tem a ver com o que eu acredito que eu mereço, né? Então as mulheres passam muito por isso, principalmente as mulheres negras também, que é essa questão de podar o direito de ser feliz. E a felicidade é diferente para cada um de nós. E a gente precisa encontrar esse lugar. Para mim, por exemplo, ser trilionária é ser feliz. Para Cacá, por exemplo, é estar na casa dela de praia olhando aquele mar azul. E tá tudo bem. Né? A questão é, o que eu estou utilizando? Olha que horrorosa. O que eu estou utilizando que realmente faz sentido para mim? Então é parar de seguir o que todo mundo diz e olhar para si, e olhar para sua criança e entender o que ela quer agora. O que faz sentido para ela. O que mais é possível. Porque quando a gente começa a perguntar o que mais é possível, a nossa mente nos traz mais possibilidades. Gente, como eu sou linda, né? Gente. Ai, mas ela é muito espetaculosa. Gente, eu amo, sou suspeita. Para quem não conhece a Ana Minuto, sigam essa maravilhosa no @AnaMinuto. Nós temos 2 minutos para encerrar aqui a nossa conversa. Então, gente, recado final aí da nossa live, permita expressão da espontaneidade da sua criança. A nossa criança ferida, ela nasce justamente na quebra da nossa espontaneidade, né? Quando a gente era pequeno, que a gente fazia um desenho e esse desenho não era valorizado, que a gente, as meninas principalmente, né, sentava lá para brincar e vinham os adultos falar, fecha as pernas, menina. Então, sempre que a gente era tolhido na nossa espontaneidade, a gente acabava criando alguns traumas, né, algumas feridas na nossa criança. Então, para a gente se conectar com a nossa criança saudável, com a nossa criança desperta, com a nossa criança criativa, espontânea, permitam-se fazer coisas que vocês gostavam quando vocês eram crianças, que você já vai estar dando um salto gigante nesse seu processo de conexão com as suas forças ancestrais e com tomada de consciência para você fazer melhores escolhas na sua vida. Ana, muitíssimo obrigada. Ao Grupo Apoio Emocional também agradeço a oportunidade de receber essa potência aqui para conversar com a gente. Eu vou salvar essa live para a gente deixar registrado esse momento. Eu me diverti muito, então minha criança está aqui, ó, dando cambalhota, que eu sempre me divirto com as nossas conversas. Um super beijo
Obrigada, querida. E nos vemos na nossa live no sábado. No Às 13? sábado, às 13 horas, a gente vai falar sobre ancestralidade e crenças. Olha isso, gente, vai ser demais. Bora lá, gente. Não perguntando a minuto. Vai fechar em 25 segundos. Tem uma pergunta que foi feita, eu vou dizer para a pessoa, cuida da sua vida. Se a pessoa não quiser tomar consciência, ela não vai tomar. Então segue o seu caminho que a vida segue. Tchau, amei estar com vocês e até a próxima live. Até!